nem pelos pais e muitas vezes nem pelas próprias coordenações, pela própria presidência e fora. Ahm, ah, uma coisa que também queria falar, e também é um. Acho que às vezes é um problema grave, é uma pedra no sapato. Em alguns casos não é, noutros é bastante. Que é os pais. Os papás. Os papás. Meu, eu já assisti a coisas enquanto assistia jogos de formação que acho que é um bocado lamentável, porque às vezes os pais põem sobre os filhos aquilo que eles queriam ser, e não conseguiram, então os filhos têm que ir por esse caminho e têm que conseguir alcançar, tem que ser o próximo Cristiano Ronaldo. Uma coisa que eu assisti e que nunca mais me esqueço, que foi um pai. Portanto, o jogador estava, o miúdo estava, não sei, não foi, acho que nem foi nenhum jogo dos teus. Ah, o miúdo estava a jogar a defesa esquerda, mas o pai achou que ele era para jogar a ponta de lança. Ele não é, Não foi, ele não é foi, ponta. não, foi mais ou menos. Foi mais ou menos. E Foi o mais ou menos pai, isso. e o pai Era assim grita, que queria jogar a estrela. exato. E o pai grita, oh não sei quantos, sobe, vai para cima. Tu não és defesa esquerda, vai para cima. Meu, estamos a falar dos estímulos, né? Portanto, é o pai, né? A figura máxima, autoritária, a dizer para o filho, dentro de campo, onde a autoridade deveria ser o treinador, totalmente a desrespeitar o que o treinador passou para o filho. O filho está naquela posição, pode ser uma experiência, que naquela idade é perfeitamente normal, ahm, a dizer para o filho para não jogar naquela posição ou não fazer aquilo que lhe foi proposto fazer pela autoridade máxima naquele momento, que é o treinador. Meu, como é que vocês, enquanto treinadores, lidam com estas situações? Duas coisas que eu queria dizer aqui. A primeira é que, pondo-me um bocadinho na pele deles, não é fácil, acaba por não ser fácil, porque também já pais e já li muitas histórias de que né, os quilómetros que fazem, uh, gasóleo que sai da conta deles, mensalidade que sai, alguns sacrifícios que fazem para ter o miúdo a poder jogar futebol e poder fazer desporto, isso é louvável, atenção. Acho que algumas vezes isso mesmo os leva a cometer alguns excessos aqui e ali. Sendo que esse acaba por ser um exemplo, já colecionámos e estiveste comigo e já presenciaste, colecionámos aqui alguns exemplos. Nesse caso em específico, o miúdo era defesa direito. A direito. Aliás, o miúdo até na época anterior era infantil e jogava futebol de novo, portanto ele nem sequer não tinha posição definida. Não tinha posição definida. Jogava ali por fora, porque no futebol de novo jogava ali mais por fora. Depois eles fazem a passagem para o futebol 11. Tens imensos casos. Nós no Estoril agora temos um ponta de lança que há 3 épocas era defesa central. E chegou a jogar defesa central connosco. E depois passou para a frente. São coisas que acontecem no processo de formação. Um, e, e são de louvar também. Mas no caso desse miúdo, ele era defesa de direito e nesse momento a equipa até estava a precisar de defesas, que não tínhamos nenhum, e eu tinha jeito para defender e também para atacar, então era isso que pedíamos. Se fosse para atacar, que subisse e que desse tudo. O pai achava que ele tinha jeito para marcar golos e para finalizar, então queria que ele jogasse um bocadinho mais à frente. Sobe, sobe, estás bem Chegou lá em a cima, sobe, ter, sobe. chegou a ter reuniões connosco, primeiro mandava o próprio miúdo falar connosco, que ia jogar mais à frente e não sei o quê, e nós perguntávamos, és mesmo tu que achas isso? Porque tínhamos já a noção que o pai tinha esta ideia, até porque já nos tinha. Mas pronto, isto depois acaba por ser aqui um bocadinho jogo de cintura e tentar incluir o jogador jovem
naquilo que se está a tentar fazer, que não é por ser defesa que não pode deixar de atacar, e ter liberdade para ir à frente e para fazer gols, se for preciso. Exatamente. E o próprio pai, hoje em dia, ele, no início de todas as épocas, me liga. Mister, eu estou aqui num clube, porque ele agora é diretor, diz: eu estou aqui num clube, é que venha para o meu clube. E Portanto, é isso bom foi ter isso, é bom ter essas bom, referências. porque nós temos de assegurar todos os taxas que pudermos. Não é só na política que há taxas, por amor de Deus. Não é só na política. Acaba por ser um caso que acaba bem, que acabem bem. Temos aqui há outros episódios, por exemplo, no mesmo clube, em que também com um jovem que era iniciado primeiro ano, tinha um pai que era treinador. Ai, esses são os piores. Isso pode ser bom, e mais recentemente, no Estoril nós temos também um jogador que tem um pai como treinador, que percebe perfeitamente o papel do pai e o papel do treinador, tem noção de tudo. Neste caso, que eu vou contar, não era bem assim. E o Miúdo até era bom jogador, mas mesmo nos jogos, e era um jogador que jogava bastante até, para jogador de primeiro ano, até tinha bastantes minutos. Normalmente nós punhamos também eles a jogar muitos minutos, porque também o processo de formação é isso, é eles terem tempo para estar em campo e para errarem e para poderem crescer. Mas este até era dos que jogava mais minutos. E era frequente, durante os jogos, ouvirmos da bancada feedbacks para o miúdo, como se fosse ele o treinador, não é? Ou tens que soltar mais rápido, pronto, tinha ali sempre alguém em cima dele na bancada, ao ponto de, num jogo, e eu lembro-me bem, o miúdo virar-se para a bancada e mandar calar o próprio pai, porque Pois. estava a desconcentrá-lo. E pronto, e nestas idades isso faz bastante diferença. Depois quando eles são mais velhos, já tem mais gente a fazer barulho vindos da bancada, eles e conseguem ignorar e conseguem fazer o papel deles. Agora, como mais jovens, podem não saber lidar com isto. Esse é um caso, é um exemplo perfeito. Sim. Mas depois viemos a saber mais tarde que este pai, que era treinador, ele queria era treinar ele a equipa onde nós estávamos, e Havia jogo de bastidor. houve assim jogo de bastidores no futebol de formação. Assim que perdemos um jogo, ele foi só oferecer ao presidente. Um, Pronto, eu queria marcar reunião comigo e com os treinadores para discutir a maneira da equipa jogar, coisa que não fizemos naturalmente. Aliás, nós tivemos um caso desses que um dos pais no final de um jogo que nós fizemos veio falar connosco a perguntar porque é que tínhamos feito assim, porque é que tínhamos jogado assado, porque é que não tínhamos jogado com flantal e porque não tínhamos. Ou seja, tipo. É este tipo de Era o mesmo? situações. Hã? Era o Não, mesmo? Era não o era o mesmo. Não, não era o mesmo. Não era o mesmo. Foi outro. Foi de uma já maneira me mais. aconteceu várias vezes. Foi de uma maneira mais branda, mas foi num Mais soft. local. Mas foi num local onde os jogadores estavam presentes e pá, lá está, continua a existir a mesma coisa, que é acho que não se deve um pai ou um responsável maior não deve chegar ao pé de um treinador uh, em frente aos jogadores e deliberadamente tentar derrubar a autoridade que é o treinador. O treinador tem a sua autoridade até um certo limite e o pai tem a Uhum. sua autoridade até outro certo limite. E naquele meio ali do jogo, do futebol, apesar de tudo o que tu já disseste, e concordo plenamente, né? Os pais sofrem bastante. E nós fizemos uma vez, e depois eu gostava de contar essa história, que nós fizemos os pais sofrerem bastante, a levantarem-se cedo. Mas, ou seja, ele deliberadamente chega ao pé de nós, de certa forma julga ou põe em causa aquilo que nós estávamos a fazer. Pá, eu acho que isso, naquele contexto, é mau. Porque nós não tínhamos vencido, eu recordo-me que nós não tínhamos vencido, e perante os jogadores, à frente dos jogadores, estamos a ser postos em causa, a nossa autoridade está a ser posta em causa
o nosso conhecimento está a ser posto em causa e todo o trabalho que nós fizemos até ali está a ser posto em causa. Isso, olhando da perspectiva do jogador, né? Se calhar ficam assim um bocado mais tendenciosos a não fazer aquilo que o treinador quer. Né? O meu pai disse aquilo, o meu pai tem razão. Ou algo assim do género. Né? Por isso é que eu insisto que acho que não é benéfico fazer isso, a pôr tal como nós treinadores nunca vamos meter em causa um pai, né? Acho que Claro. portanto, até porque São maneiras de lidar com este tipo de episódios e a mentalidade com que os pais encaram isto. Os pais vão, lá está, fazem estes sacrifícios todos e querem chegar ao fim de semana e ganhar. Querem chegar ao fim de semana e ganhar. Enquanto que nós queremos, se possível, ganhar, mas queremos primeiro dar minutos aos jogadores para que eles possam estar em campo, e poderem evoluir, poderem crescer e no final de meses, no final da época, ver ali uma evolução, ver coisas que eles não faziam passarem a fazer, ver melhorias, sobretudo porque é um escalão iniciado, é um escalão muito também virado para o individual, vermos coisas que eles já tentam, coragem que eles já têm para fazer certas coisas. Que é algo que é às vezes castrado por estás a dizer, pelos pais e também muitas vezes por treinadores. sim, Nós também temos alguma culpa. sim, em alguns momentos sim. Quando estamos a castrar aqui a evolução dos jovens. Temos alguma culpa. Mas lá está, é da mentalidade. É da mentalidade. É chegar. Deveria ser mais chegar ao fim de semana, ver o meu filho jogar, ver a equipe que ele está a jogar, ver se jogamos bem ou se tivermos momentos em que estivemos bem, em que o meu filho esteve bem e pronto. E acompanhar, que é um papel que eles fazem, e depois perceber se estão melhores. Mas ao fim de algum tempo, eu acho que é isso que é o que vale a pena quando se mete o jovem jogador numa academia, num clube, a ver se há ali alguma evolução e se há felicidade do jovem estar lá, não é? Sim, sim. É um nível Esse motivacional, lógico. deveria ser o principal. E, aliás, eu acho que isso é o principal, né? Porque um miúdo que não está propício a querer trabalhar, né? Não está motivado a estar ali, nunca vai evoluir, nunca vai sair ali do. Vai se estagnar muito rapidamente. E depois ainda é mais frustrante para o pai e para a mãe que andam a tentar, que andam com o filho no fim de semana de um lado para o outro e o filho não sai do mesmo, né? Acho que ainda é pior, né? Acho que ainda é mais importante isso. E para te dar aqui um exemplo, temos aqui já alguns exemplos de condutas que pais tiveram que não foram apropriadas. Vou dar aqui um exemplo de uma conduta não apropriada de um treinador, não ao nível de comportamento, mas ao nível daquilo que pede. Ainda hoje ouvi uma história de um treinador de futebol de 7, estamos a falar benjamins,